Era para ser só mais uma madrugada silenciosa, daquelas em que o celular vibra e você ignora. Mas naquela noite, algo fez você olhar. Um grupo antigo, completamente esquecido, havia voltado à ativa. O nome ainda era o mesmo, um grupo de escola criado anos atrás, cheio de gente que você já nem lembrava direito. Nenhuma mensagem recente, até aquele momento. Apenas um único envio. Um áudio. Sem texto, sem explicação, sem ninguém assumindo a autoria. O horário chamava a atenção, 3h17 da manhã. Alguém digitou perguntando quem tinha mandado aquilo, mas ninguém respondeu. Alguns riram, achando que era brincadeira. Outros sugeriram não abrir. Mas como sempre, alguém abriu. E foi aí que tudo começou a mudar. O primeiro a escutar o áudio respondeu poucos segundos depois. Disse que não tinha nada demais, apenas um chiado estranho, como interferência. Mas algo na forma como ele escreveu parecia errado. As mensagens vinham rápidas, desconexas, como se ele estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. Ele perguntou se mais alguém estava ouvindo aquilo, mas ninguém respondeu. Então ele digitou uma última mensagem: "Vocês ouviram isso agora?" E saiu do grupo imediatamente. Sem despedida, sem explicação. O silêncio que ficou depois foi pior do que qualquer resposta. A curiosidade começou a crescer, e o medo também. Minutos depois, outra pessoa decidiu ouvir o áudio. Diferente do primeiro, ele demorou mais para responder. Quando finalmente falou, suas mensagens vieram lentas, como se estivesse hesitando. Ele disse que o áudio não era só chiado. Havia algo ali. Uma respiração, muito próxima do microfone, quase encostando. E no fundo, bem baixo, uma voz sussurrando algo impossível de entender. Mas o mais estranho veio depois. Ele disse que a voz parecia chamar alguém, e esse alguém era ele, pelo nome, exatamente como estava salvo no grupo. A reação dos outros foi imediata. Alguns começaram a sair. Outros pediram para ele parar com a brincadeira. Mas ele insistiu, dizendo que aquilo não era brincadeira. E então, ele também saiu. A partir daquele momento, tudo começou a seguir um padrão perturbador. Cada pessoa que ouvia o áudio reagia de forma diferente, mas sempre com algo em comum. Todos diziam ouvir algo único, algo pessoal, como se o áudio mudasse dependendo de quem escutava. Um terceiro participante decidiu usar fones de ouvido profissionais, tentando provar que era apenas imaginação. Ele ficou mais tempo em silêncio do que os outros. Muito mais. Quando finalmente respondeu, disse apenas uma frase: "Tem mais gente aí." E começou a descrever sons que ninguém mais ouvia. Passos, arranhões, algo se movendo lentamente no fundo. E então, ele também desapareceu. Não só do grupo, mas de todas as redes. O mais estranho não era só o comportamento das pessoas, era o próprio áudio. Alguém percebeu que o tamanho do arquivo estava mudando. A cada vez que era reenviado, ele ficava maior, como se algo novo estivesse sendo gravado ali dentro. Como se cada pessoa que ouvia deixasse alguma coisa no áudio. Uma marca, um som, uma presença. O grupo já estava quase vazio quando o arquivo apareceu novamente. Mesmo áudio, mesmo horário, mas agora com um nome diferente. O nome de quem ainda não tinha ouvido. Você. O silêncio no grupo era absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma reação. Apenas o áudio, esperando. O ponteiro do tempo parecia travado naquela madrugada eterna. Você tenta ignorar, mas a notificação continua lá, pulsando, chamando. O nome do arquivo agora não deixa dúvidas. Ele sabe que você ainda não ouviu. E então, algo acontece. Seu celular vibra, mas não é uma mensagem. É como se alguém estivesse ligando, de dentro do próprio áudio. Você aproxima o dedo, hesita, mas já é tarde demais.
O arquivo começa a reproduzir sozinho. Primeiro, o chiado. Depois, a respiração. E então, uma voz. Baixa, arrastada, impossível de confundir, chamando, exatamente, o seu nome. Era só mais um grupo comum, daqueles que nunca silenciam completamente. O grupo da família. Mensagens de bom dia, vídeos aleatórios, áudios longos que ninguém escuta até o final. Tudo normal, até aquela madrugada. Às 2h46, uma notificação apareceu. Um novo áudio, enviado por alguém que não deveria estar ali. O nome congelou a tela de todo mundo. Era o número da sua avó. O problema é que ela havia falecido há quase 2 meses. No começo, ninguém disse nada. Talvez fosse um erro. Talvez alguém tivesse recuperado o número. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A foto de perfil ainda era dela. E o áudio estava lá, intacto, esperando alguém apertar play. O silêncio no grupo durou alguns minutos, até que um dos primos decidiu ouvir. Sem aviso, sem pedir opinião. Apenas ouviu. Demorou cerca de 20 segundos. 20 segundos que pareceram longos demais. Quando ele finalmente respondeu, sua mensagem foi curta, mas estranha. Isso não tem graça. Ninguém entendeu. Alguns perguntaram o que tinha no áudio. Outros pediram para ele explicar. Mas ele não respondeu mais nada. Apenas saiu do grupo. Sem se despedir. Sem dar contexto. E isso foi o suficiente para transformar curiosidade em medo. Depois disso, mais pessoas criaram coragem. Um por um, começaram a ouvir. E o que todos descreveram era perturbador demais para ser coincidência. A voz era dela. Fraca, cansada, como se estivesse distante. No começo, parecia apenas um sussurro arrastado. Mas conforme aumentavam o volume, as palavras ficavam claras. Ela chamava cada pessoa pelo nome. Exatamente como fazia em vida. Um por um. Sem errar. Sem hesitar. E no final, sempre a mesma frase. Vocês esqueceram de mim. Uma pausa longa, pesada. E então, mas eu ainda estou aqui. Depois disso, silêncio absoluto. Como se a gravação tivesse sido feita em um lugar onde o som não deveria existir. O grupo entrou em pânico. Alguns começaram a apagar mensagens, outros saíram imediatamente. Mas o pior ainda estava por vir. Horas depois, começaram as ligações. Sempre de madrugada. Sempre de números desconhecidos. Quando alguém atendia, não havia resposta. Apenas uma respiração fraca, irregular, idêntica à do áudio. Alguns desligavam na hora. Outros tentavam falar, perguntar quem era. Mas a única resposta era o silêncio, interrompido por um leve sussurro no final da ligação. E quem escutava esse sussurro, dizia a mesma coisa depois. Era a voz dela. Os relatos começaram a ficar mais intensos. Pessoas dizendo que estavam sendo observadas. Que acordavam no meio da noite com a sensação de que alguém estava no quarto. Alguns afirmaram ver uma silhueta parada no canto, imóvel, apenas olhando. Sem se mover. Sem falar. Exatamente como ela ficava quando estava em silêncio, observando a família. Mas havia algo diferente agora. Algo errado. Porque quando tentavam acender a luz, não havia ninguém. Apenas o vazio. E o celular, com o áudio aberto, como se tivesse sido reproduzido novamente sozinho. Desesperados, decidiram apagar o grupo. Era a única solução lógica. E por algumas horas, funcionou. O grupo sumiu. O silêncio voltou. Mas não durou. Na manhã seguinte, todos foram adicionados novamente. Pelo mesmo número. O número dela. E lá estava o áudio outra vez. Só que diferente. Mais longo. Mais pesado. Como se tivesse sido atualizado. E no final, uma nova frase foi adicionada.
Uma frase que ninguém estava preparado para ouvir: agora eu sei onde vocês estão. Depois disso, ninguém mais respondeu no grupo. Mas o áudio continua sendo enviado para novos contatos, para novos grupos, sempre esperando alguém apertar play. Tudo começou sem aviso, sem convite, sem explicação. Você apenas acorda e percebe que foi adicionado em um grupo estranho. Sem nome, sem foto, sem descrição. Apenas números desconhecidos. Nenhuma mensagem anterior. Nenhum histórico. Como se tivesse sido criado naquele exato momento. Você tenta entender quem te colocou ali, mas ninguém responde. Na verdade, ninguém fala nada. O grupo permanece em silêncio absoluto por horas. Um silêncio incômodo, pesado, como se todos estivessem esperando algo acontecer. E então, acontece. Um único envio aparece na tela. Um áudio. Sem texto. Sem identificação. Apenas o arquivo. E, estranhamente, ninguém reage. A curiosidade vence alguém. Sempre vence. Um dos números desconhecidos finalmente decide quebrar o silêncio e escutar o áudio. Alguns segundos depois, ele manda uma mensagem simples: vocês ouviram isso? Mas ninguém responde. Ele insiste. Diz que tem alguém pedindo ajuda, uma voz desesperada, abafada, como se estivesse presa em algum lugar fechado. Ele descreve batidas, como se alguém estivesse tentando sair de dentro de algo. Mas os outros continuam em silêncio, até que outra pessoa resolve testar. E o que ela diz não faz sentido, porque, segundo ela, não havia voz nenhuma. Apenas um som metálico, repetitivo, arrastado, ecoando de forma perturbadora. A partir dali, o caos começa a tomar forma. Mais pessoas começam a ouvir o áudio, e cada uma relata algo completamente diferente. Alguns dizem ouvir gritos, outros juram que é sussurro chamando por ajuda, outros afirmam que não há absolutamente nada além de silêncio total. Mas existe um detalhe em comum, algo que todos mencionam, mesmo sem perceber. No final do áudio, há sempre 3 batidas, lentas, precisas, como se algo estivesse tentando sair ou entrar. E quanto mais pessoas escutam, mais o clima no grupo muda. A sensação de estar sendo observado cresce, mesmo sem ninguém dizer isso diretamente. E então, começa a pior parte. Depois de ouvir o áudio, cada pessoa passa a receber uma mensagem no privado. Sempre de um número desconhecido. Sempre a mesma frase: você ouviu, agora responda. No começo, alguns ignoram. Outros respondem achando que é brincadeira. Mas não importa a resposta. Porque depois disso, o áudio volta a aparecer no grupo. Só que diferente. Agora ele vem com o nome da pessoa no título do arquivo. Como se fosse personalizado. Como se tivesse sido feito especialmente para ela. E quem recebe esse áudio, nunca mais responde no grupo. Um por um, os números vão desaparecendo. Sem despedida. Sem explicação. Apenas somem. Até que sobra apenas uma pessoa no grupo. Sozinha. Observando aquele vazio digital. O áudio aparece novamente. Desta vez, com o nome dela. Ela hesita. Tenta sair do grupo, mas não consegue. O botão simplesmente não funciona. Então ela tem uma ideia. Decide gravar a própria reação enquanto escuta o áudio, como prova de que aquilo é real. O vídeo começa, a respiração dela acelera, o dedo treme ao apertar play. E então, o vídeo para abruptamente. Nunca é enviado. Nunca é salvo. Apenas desaparece. Dias depois, novos números começam a ser adicionados. Pessoas que nunca estiveram ali antes. Pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo. O grupo continua sem nome, sem foto, sem explicação. E como sempre, em silêncio. Até que o áudio aparece novamente. O mesmo arquivo, mas nunca igual. Sempre com algo a mais.
Um som novo, uma voz diferente, uma presença impossível de identificar. E assim o ciclo recomeça. Porque o grupo nunca foi feito para conversar. Ele existe por um único motivo: encontrar alguém disposto a ouvir até o final. E agora, talvez, seja a sua vez. Tudo começa de um jeito simples, quase banal. Uma notificação aparece no seu celular, de um grupo que você não lembra de ter entrado. Sem nome, sem foto, apenas números desconhecidos. Você abre e percebe que ninguém falou nada. Nenhuma mensagem, nenhum oi. Apenas um silêncio estranho, desconfortável. Até que um áudio surge, diferente de tudo. Porque dessa vez, ele já chega com um título. E não é qualquer título. É o seu nome. Exatamente como está salvo no seu celular. Você congela. Tenta pensar em alguma explicação lógica, mas não encontra. E o pior é que ninguém reage. Como se aquilo fosse normal. O tempo passa, mas ninguém tem coragem de apertar play. Você observa os participantes online. Alguns digitam, param, somem. Como se estivessem esperando alguém tomar a iniciativa. Até que finalmente, alguém faz isso. Um número qualquer. Ele escuta. Demora alguns segundos, e escreve apenas: não escutem isso. Nada mais. Nenhuma explicação. E antes que alguém pergunte qualquer coisa, ele sai do grupo. O silêncio volta, mais pesado do que antes. Mas a curiosidade cresce. Porque quando alguém tenta baixar o áudio, percebe um detalhe estranho. O tamanho do arquivo está aumentando sozinho. Outro participante decide ouvir. Dessa vez, ele relata algo completamente diferente. Diz que ouviu uma gravação de ambiente, como se alguém estivesse andando dentro de uma casa vazia. Passos lentos, madeira rangendo, portas abrindo. E no fundo, uma respiração irregular. Mas o mais estranho é que ele jura que ouviu o próprio nome sendo chamado, vindo de algum cômodo distante. Outros resolvem testar, e cada um ouve algo único. Um escuta choros, outro escuta risadas baixas, outro, apenas silêncio absoluto. Mas todos concordam em uma coisa: o áudio parece se adaptar, como se soubesse quem está ouvindo. Depois disso, as coisas começam a sair do controle. Pessoas relatam que, após ouvir o áudio, começam a perceber pequenos detalhes estranhos ao redor. Objetos fora do lugar. Portas entreabertas. Sons que não deveriam existir. Um dos participantes diz que ouviu exatamente o mesmo barulho do áudio, dentro da própria casa. Como se aquilo tivesse saído do celular e passado a existir no mundo real. E então, as mensagens privadas começam a chegar. Sempre de números desconhecidos. Sempre com a mesma frase: você deixou entrar. O grupo começa a esvaziar, mas diferente das outras histórias, dessa vez, ninguém consegue sair por vontade própria. O botão simplesmente não funciona. Alguns tentam apagar o aplicativo, reiniciar o celular, mas o grupo continua lá, intacto. E o áudio continua sendo reenviado. Cada vez mais longo. Cada vez mais pesado. Um dos participantes decide ignorar completamente. Não ouvir, não abrir, não interagir. Horas depois, ele envia uma última mensagem: ele está aqui. E desaparece. Sem sair do grupo. Sem ficar offline. Apenas some. Agora só restam poucos números. E você é um deles. O áudio aparece novamente. Com seu nome. Mais uma vez. Mas agora, há algo diferente. Ele começa a reproduzir sozinho. Sem que você toque. O som preenche o ambiente. Primeiro, o silêncio. Depois, os passos. Mais próximos. Mais claros. Até que param. E então, uma batida. Não no áudio, mas na sua porta. 1, 2, 3. Você olha para a tela, e a mensagem aparece no grupo.
enviada por um número desconhecido. Uma frase simples, direta, impossível de ignorar. Agora, você abre. Tudo começou com um erro, pelo menos foi o que parecia. Um grupo comum, cheio de gente que mal se falava, recebeu um áudio no meio da madrugada. Nada de anormal, exceto por um detalhe. Assim que o áudio apareceu, ele foi apagado. Em menos de 2 segundos. Rápido demais. Mas não rápido o suficiente. Porque alguém viu. E alguém conseguiu baixar antes de desaparecer. A pessoa mandou uma mensagem simples. Alguém mais viu isso. Mas ninguém respondeu. Ou pior, todos fingiram que não viram. Até que ele decidiu repostar o áudio. E foi aí que perceberam que aquilo não deveria existir. O áudio não tinha nome. Não tinha duração visível. E quando tentavam abrir, o tempo simplesmente não carregava. Como se o arquivo estivesse quebrado. Mas ainda assim, dava para dar play. E quando deram, o som não começou de imediato. Primeiro veio um silêncio estranho, pesado, como se algo estivesse carregando aos poucos. E então, um ruído, baixo, crescente, como um vento passando por um lugar fechado. Até que algo surgiu no fundo. Uma voz. Mas não uma voz comum. Era como se várias vozes estivessem sobrepostas, falando ao mesmo tempo, impossível de entender. E mesmo assim, dava para sentir que aquilo dizia alguma coisa. Alguém decidiu verificar a duração do arquivo. Era impossível, porque toda vez que o áudio chegava perto do final, ele continuava, como se estivesse sendo estendido, como se algo novo estivesse sendo gravado enquanto você escutava. Um dos participantes resolveu deixar o áudio rodando por completo. Ele não respondeu por minutos, depois por horas. Até que finalmente enviou uma única mensagem. Ele não termina. E então, começou a mandar vários áudios de volta. Mas não eram respostas. Eram gravações do próprio ambiente dele. Sons da casa, passos, portas, respiração pesada. Como se ele estivesse sendo seguido. Como se estivesse mostrando o que estava ouvindo agora. Os áudios enviados por ele começaram a ficar mais perturbadores. Em um deles, dava para ouvir claramente outra respiração, além da dele. Mais lenta, mais pesada, mais próxima do microfone. Em outro, um som de algo sendo arrastado pelo chão. E no último, apenas um sussurro. Um sussurro tão baixo que quase não dava para entender. Mas quem ouviu com atenção disse que a frase era clara: agora você faz parte. Depois disso, ele não mandou mais nada. E o mais estranho é que o áudio original continuava lá, sendo reproduzido, como se nada tivesse acontecido. As pessoas começaram a notar algo impossível. O áudio não era mais o mesmo. Ele estava diferente. Partes que não existiam antes, agora estavam lá. Sons novos, vozes novas. Até trechos dos áudios que o participante havia enviado começaram a aparecer dentro do arquivo original. Como se tudo estivesse sendo absorvido. Como se o áudio estivesse crescendo, se alimentando. E então veio o detalhe mais perturbador. Alguns começaram a ouvir a própria voz dentro do áudio, mesmo sem nunca terem gravado nada. O pânico tomou conta do grupo. Alguns tentaram apagar o áudio, mas ele sempre voltava. Outros saíram, mas continuaram recebendo o arquivo no privado. Não havia como fugir. E então, alguém percebeu algo que ninguém tinha notado antes. O microfone do celular estava ativo, mesmo sem gravar, mesmo sem aplicativo aberto. Como se algo estivesse usando em segundo plano. E quando decidiram ouvir o áudio mais uma vez, tudo fez sentido. Porque lá no fundo, entre as vozes, entre os ruídos, havia algo novo. Um som familiar. A respiração de quem estava ouvindo. A sua respiração. Porque naquele momento, o áudio não estava mais sendo reproduzido. Ele estava sendo gravado. E agora, você também faz parte dele.
Tudo começou com algo que parecia impossível, um áudio enviado antes mesmo de existir. O grupo estava parado há dias, sem nenhuma atividade, até que uma notificação apareceu. Um novo áudio. Mas o horário chamou atenção imediatamente. Ele estava marcado como enviado no dia seguinte, exatamente 24 horas no futuro. No começo, todos pensaram que era apenas um bug, algum erro do aplicativo. Mas havia algo errado demais para ser ignorado. Porque o áudio estava lá, disponível, pronto para ser reproduzido. E mesmo assim, ainda não deveria existir. A curiosidade venceu rápido. Um dos participantes decidiu ouvir. O grupo inteiro ficou online ao mesmo tempo, esperando alguma reação. O áudio começou com silêncio, alguns segundos longos demais. Até que uma voz surgiu. Baixa, ofegante, claramente assustada. Era a voz dele. Exatamente dele. Pedindo ajuda. Dizendo que algo estava dentro da casa, que não deveria estar ali. As mensagens começaram a aparecer no grupo. Ele jurava que nunca tinha gravado aquilo, que aquilo não fazia sentido. Mas a voz era inconfundível. E o pior, o áudio ainda não tinha acontecido. À medida que o áudio continuava, a tensão aumentava, porque tudo o que era dito parecia descrever algo que ainda iria acontecer. Ele falava sobre ouvir passos no corredor, sobre a porta do quarto abrindo lentamente, sobre algo respirando perto demais. E enquanto o grupo ouvia, ele começou a mandar mensagens desesperadas. Porque, segundo ele, aquilo estava acontecendo exatamente naquele momento. Cada detalhe do áudio estava se tornando real, como se o futuro estivesse sendo reproduzido em tempo real. Tentaram avisar, tentaram ajudar, disseram para ele sair de casa, chamar alguém, fazer qualquer coisa diferente do que estava no áudio. Mas não adiantava, tudo continuava igual, como se já estivesse decidido, como se não existisse escolha. O áudio avançava, e com ele, a situação piorava. A respiração da coisa ficava mais próxima, os passos mais rápidos, até que no final, a voz dele dizia algo que ninguém conseguiu esquecer: se você está ouvindo isso, não escuta até o fim. Mas já era tarde demais, porque todos já estavam ouvindo. Quando o áudio terminou, o silêncio dominou o grupo. Ninguém sabia o que fazer. Até que uma nova notificação apareceu. O mesmo áudio, enviado novamente. Mas dessa vez, com alguns segundos a mais. E nesses segundos finais, havia algo novo. Um som pesado, como algo caindo no chão. E depois, silêncio. O participante parou de responder. Não visualizou mais nenhuma mensagem. Não ficou offline. Apenas desapareceu. E o áudio continuava lá. Agora maior. Agora mais completo. Horas depois, outro áudio apareceu no grupo. Mesmo formato. Mesmo erro de tempo. Mas agora, com outro nome. O nome de outra pessoa do grupo. E mais uma vez, marcado como enviado no futuro. A compreensão veio rápido demais. Aquilo não era um erro. Era um ciclo. Um por um. Cada pessoa receberia o próprio áudio, antes de tudo acontecer. E não havia como impedir. Porque no fundo, todos sabiam a verdade. Se o áudio já existe, então aquilo já aconteceu. E agora, só resta esperar. Até que o próximo nome seja o seu. A notificação apareceu de um jeito estranho, diferente de tudo que você já tinha visto. Um grupo comum, com pessoas aleatórias, recebeu um áudio no meio da madrugada. Nada fora do normal, até você olhar a duração. Em vez de mostrar o tempo normal, o contador estava negativo. Começava em 01:59, 02:2.00, como se estivesse voltando no tempo. Alguns acharam que era erro. Outros ignoraram. Mas uma coisa era impossível de ignorar. O áudio estava ativo, pronto para ser reproduzido.
E quando alguém perguntou o que era aquilo, ninguém respondeu. Como se todos estivessem esperando alguém cometer o erro de apertar play primeiro. E como sempre, alguém fez. O áudio começou, mas não do início. Ele começou do fim. Um som abrupto, como algo sendo interrompido. Depois, silêncio. E então, uma respiração. Pesada. Descompassada. A pessoa que ouviu mandou uma mensagem rápida. Isso tá ao contrário. Mas não deu tempo de explicar. Porque a cada segundo que passava, o áudio parecia voltar mais, revelando sons que já deveriam ter acontecido. Passos se afastando, portas se fechando, objetos sendo colocados no lugar. Como se alguém estivesse desfazendo tudo. Ao contrário. Outros começaram a ouvir, e perceberam o mesmo padrão. Tudo no áudio acontecia de trás para frente. Sons que não faziam sentido isolados, mas que, juntos, formavam algo perturbador. Um deles decidiu inverter o áudio usando um aplicativo. E foi aí que o terror começou de verdade. Porque quando o som foi reproduzido corretamente, o que se ouviu não era apenas uma gravação comum. Era uma sequência clara, de alguém sendo seguido dentro de casa. Passos rápidos, respiração acelerada, portas sendo trancadas. E no final, uma voz desesperada dizendo: "Se você está ouvindo isso, já aconteceu." Alguém resolveu analisar os detalhes do arquivo. Data de criação, horário, origem, e encontrou algo que não deveria existir. O áudio tinha sido criado dias depois daquela madrugada, no futuro, e mesmo assim, estava ali, disponível, reproduzível, como se tivesse sido enviado antes de ser gravado. A confusão virou medo quando perceberam outro detalhe. A localização do áudio correspondia exatamente à casa de um dos participantes do grupo. E quando perguntaram para ele, a resposta demorou muito, até que ele finalmente digitou: "Tem alguém aqui." O grupo entrou em desespero. Tentaram ligar para ele, mandar mensagens, avisar. Mas enquanto isso, o áudio continuava sendo analisado. E quanto mais escutavam, mais detalhes apareciam. Sons que antes não estavam ali. Como se o áudio estivesse sendo atualizado, completado. E então, algo novo surgiu. Um trecho que não existia antes. Um barulho seco, seguido de silêncio. E logo depois, um sussurro. Um sussurro calmo demais, frio demais, dizendo apenas: "Agora é tarde." No mesmo instante, o participante ficou offline. Minutos depois, o áudio foi enviado novamente. Mesmo formato, mesmo tempo negativo, mas agora com pequenas diferenças. Um novo ambiente, novos sons, uma nova respiração. E no meio disso tudo, algo familiar demais. Um detalhe que fez o grupo inteiro congelar. A voz, dessa vez, parecia com a sua. Não igual, mas próxima o suficiente para não ser coincidência. E então você olha novamente a duração. 032.00, 0301, aumentando, voltando, como se ainda houvesse muito a ser revelado. E no fundo, uma única certeza começa a crescer. Esse áudio não mostra o que aconteceu. Ele mostra o que ainda vai ser desfeito. E talvez, o próximo erro, seja apertar play de novo. Era impossível, pelo menos deveria ser. O grupo estava completamente parado, sem mensagens, sem atividade, e o mais importante, sem conexão. Várias pessoas já tinham reclamado que a internet havia caído na região inteira. Sem Wi-Fi, sem dados móveis. Nada funcionava. Até que, mesmo assim, a notificação apareceu. Um novo áudio, enviado naquele exato momento. Alguns pensaram que era atraso de mensagem, algo enviado antes da queda. Mas o horário não batia. Era atual, em tempo real. E o mais estranho era que todos receberam ao mesmo tempo, mesmo offline, como se aquilo não dependesse de conexão nenhuma. Sem internet,
Não deveria ser possível ouvir nada. Mas ainda assim, alguém tentou. E funcionou. O áudio abriu imediatamente, sem carregar, sem travar. Como se já estivesse dentro do celular desde sempre. O som começou baixo, quase inaudível. Um ruído constante, como interferência elétrica. Mas aos poucos, algo começou a surgir no fundo. Um ambiente. Um lugar fechado. E então, uma voz. Fraca, distante, dizendo algo que ninguém entendeu de primeira. Até que o participante escreveu no grupo: "Isso é a minha casa." O grupo ficou em silêncio por alguns segundos, até que ele começou a mandar mensagens desesperadas. Disse que reconhecia os sons. O barulho do ventilador, o ranger da porta, até o eco específico do corredor. Era idêntico. Mas havia um detalhe que não fazia sentido. No áudio, havia passos. Passos que não eram dele. Lentos, pesados, andando pela casa. E o pior era que naquele momento, ele estava sozinho. Pelo menos, era o que ele acreditava. Até que ele parou de responder por alguns segundos, e voltou com uma frase que ninguém esqueceu: "Eu tô ouvindo isso fora do áudio também." Outros participantes começaram a ouvir o áudio, e perceberam algo ainda mais perturbador. O que estava acontecendo dentro do áudio, começava a acontecer na realidade, alguns segundos depois. Como um atraso. Como se o áudio estivesse mostrando o que estava prestes a acontecer. Um deles relatou ouvir uma batida no áudio, e segundos depois, alguém bateu na porta dele. Outro ouviu um objeto caindo, e logo em seguida, o mesmo som aconteceu na casa dele. O padrão era claro demais para ignorar. O áudio não era uma gravação. Era um aviso. A tentativa de sair do grupo foi imediata. Mas ninguém conseguiu. Sem internet, o aplicativo deveria estar travado, mas não estava. O grupo continuava funcionando normalmente. Apenas aquele grupo, como se estivesse isolado de todo o resto. E o áudio continuava sendo atualizado, cada vez mais longo, cada vez mais detalhado. Um dos participantes tentou desligar o celular, mas o áudio continuou tocando, mesmo com a tela preta. Mesmo com o aparelho desligado. E então, ele mandou uma última mensagem: "Tem alguém atrás de mim." O áudio foi enviado mais uma vez. Agora maior. Agora mais claro. E dessa vez, ninguém precisou apertar play. Ele começou sozinho. O som ambiente preencheu tudo. Passos, respiração, portas abrindo. E então, uma sequência que fez todos congelarem. Sons de várias casas diferentes, misturados, sobrepostos, como se todos estivessem sendo gravados ao mesmo tempo. E no meio disso, uma voz, clara, direta, sem interferência, dizendo apenas: "Agora vocês não precisam de internet, porque eu já estou aí." E naquele instante, o sinal voltou. Mas ninguém teve coragem de verificar. Porque o áudio ainda estava tocando. E dessa vez, parecia vir de todos os lados. A notificação parecia comum, até você abrir o grupo e perceber que ninguém estava reagindo. Um áudio havia sido enviado, sem mensagem, sem explicação. Apenas o arquivo ali, parado, como se estivesse esperando alguém tomar a iniciativa. O grupo tinha pessoas que você não conhecia, nomes salvos de forma estranha, como se fossem contatos antigos ou esquecidos. O horário marcava 3h03 da madrugada. Um horário que, por algum motivo, deixava tudo ainda mais desconfortável. Você observa, ninguém digita, ninguém comenta, até que uma nova mensagem aparece logo abaixo do áudio. Não era de ninguém do grupo. Era do próprio sistema. Uma frase curta, impossível de ignorar. Responda após ouvir. Alguém decide testar. Sempre tem alguém. O áudio é reproduzido e dura poucos segundos. Quem ouviu não explica direito. Apenas diz que havia uma voz pedindo ajuda. Uma voz desesperada, quase sem fôlego. Mas o detalhe mais estranho vem depois.
Assim que o áudio termina, aparece automaticamente uma caixa de gravação, como se o aplicativo obrigasse a responder. Sem clicar, sem escolha. A pessoa envia um áudio de volta, meio confusa, perguntando quem estava ali. E então, o silêncio volta. Alguns segundos depois, uma nova notificação surge. Outro áudio. Dessa vez, maior. Quando o grupo ouve o segundo áudio, o desconforto vira medo. Porque o que está lá dentro não é uma nova mensagem. É a resposta da pessoa. Exatamente o que ela gravou, mas distorcido, arrastado, como se tivesse sido puxado para dentro de algo. E no fundo, junto com a voz dela, há outras. Muitas outras. Sussurrando ao mesmo tempo. Como se várias pessoas estivessem presas ali, tentando falar. A pessoa que respondeu entra em pânico. Diz que não foi aquilo que gravou. Que a voz está diferente. Que tem mais gente junto. E então, ela tenta sair do grupo. Mas não consegue. Outros participantes começam a testar. Alguns por curiosidade, outros por medo de ignorar. E o padrão se repete. Cada resposta enviada volta no próximo áudio. Sempre modificada. Sempre pior. As vozes começam a se misturar, a sobrepor, como se todas estivessem sendo acumuladas dentro do mesmo arquivo. E a cada novo envio, o áudio cresce. Fica mais pesado, mais difícil de escutar, até que um detalhe começa a chamar atenção. No fundo, entre todas as vozes, existe uma que não muda. Uma voz constante. Uma voz que não pertence a ninguém do grupo. O medo se transforma em desespero quando percebem o que está acontecendo. O áudio não está apenas sendo enviado. Ele está coletando respostas. Cada pessoa que responde passa a fazer parte dele. Presa ali dentro, repetindo a própria voz, misturada com as outras. Um dos participantes decide não responder, não interagir, ignorar completamente. Por alguns minutos, nada acontece. Até que uma nova mensagem aparece. Não é um áudio. É texto. Direto. Claro. Impossível de ignorar. Falta você. O grupo está quase em silêncio. Poucos ainda permanecem. O áudio aparece novamente. Agora com uma duração muito maior. E quando começa a tocar, não há dúvida. Todas as vozes estão lá. Todas as pessoas que responderam, falando ao mesmo tempo, presas, repetindo, chamando. E no meio disso tudo, um espaço vazio. Um espaço onde ainda não há voz. Um espaço que parece reservado. O cursor de gravação aparece novamente na tela, piscando, esperando. E então você entende. O áudio não está completo. Ele nunca esteve. Porque sempre falta alguém. E dessa vez, quem falta é você. Era só mais um grupo qualquer, até que o áudio chegou. Nada de estranho à primeira vista. Um arquivo comum, sem descrição, enviado no meio da madrugada. Mas quando alguém tentou reproduzir, percebeu algo impossível. O tempo do áudio não avançava de forma normal. Enquanto a barra progredia, o contador ficava parado. Como se duas coisas diferentes estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Um participante comentou, "Tá bugado." Mas ninguém riu, porque o som que começou a sair não parecia erro nenhum. Primeiro, um ambiente vazio, um eco distante, e então, passos. Lentamente, se aproximando. Os passos eram claros demais, ritmados, pesados, como alguém andando em um lugar fechado. E o mais estranho é que não parecia uma gravação distante. Soava próximo, íntimo, como se estivesse sendo captado a poucos metros. Um dos participantes decidiu pausar o áudio. E os passos pararam também. Não diminuíram. Não continuaram. Pararam exatamente no mesmo instante. Ele deu play novamente, e os passos voltaram, do ponto onde tinham parado. Como se aquilo não fosse um áudio comum, mas algo acontecendo em tempo real. Algo que dependia
de quem estava ouvindo. Outros começaram a testar. E perceberam algo ainda pior. Enquanto o áudio tocava normalmente, alguns juravam ouvir um segundo som. Um som que não estava sincronizado com o primeiro. Como se existissem duas camadas. Dois tempos. Um dentro do celular e outro fora dele. Um participante escreveu que ouvia passos no áudio e passos no corredor da própria casa, mas com um pequeno atraso. Segundos depois. Como um eco, só que invertido. E então, alguém perguntou algo que ninguém queria responder. E se o áudio estiver na frente e a gente atrás? O padrão começou a ficar claro demais. O que acontecia no áudio sempre acontecia depois na realidade. Nunca antes. Nunca ao mesmo tempo. Sempre depois. Um dos participantes ouviu uma porta abrindo no áudio, e segundos depois, a porta do quarto dele abriu sozinha. Outro ouviu uma batida, e logo depois, alguém bateu na janela. E o pior, ninguém conseguia prever quanto tempo depois aconteceria. Às vezes segundos, às vezes minutos. Mas sempre acontecia. Como se o áudio estivesse mostrando algo que já estava a caminho. O medo tomou conta do grupo. Alguns decidiram parar de escutar. Ignorar completamente. Mas isso só piorou. Porque mesmo sem dar play, começaram a ouvir os sons. Fora do celular. Sem controle. Sem pausa. Sem explicação. Um dos participantes entrou em desespero ao perceber que, ao parar o áudio, os sons na casa dele continuaram. E não paravam mais. Ele mandou uma última mensagem. Era melhor ter continuado ouvindo. E então, desapareceu. O áudio foi enviado novamente. Mais longo. Mais próximo do fim. Agora restam poucos no grupo. O áudio aparece mais uma vez. E dessa vez, a barra de progresso está quase completa. O contador finalmente começa a andar. Como se estivesse chegando ao fim. Os sons estão mais claros, mais próximos, mais reais. E então, todos percebem a mesma coisa ao mesmo tempo. No final do áudio, há algo esperando. Algo que nunca foi revelado antes. Algo que só aparece quando alguém escuta até o último segundo. A respiração fica mais pesada, os passos param, e então, silêncio. Um silêncio absoluto, seguido por uma única ação. Um clique. Como uma porta sendo aberta. E nesse momento, todos entendem. O áudio não estava mostrando o caminho. Ele estava guiando, até você abrir.